Pai, nós te agradecemos pela vida da tua igreja, Senhor Pai. É bom nos alegrarmos, Senhor Deus, em dias assim, de alegria. Oh Deus, e é bom, Senhor Deus, termos tudo o suficiente, Senhor Deus, para todos os dias. Porque, Senhor Pai, de todas as formas, de todas as maneiras, Senhor Deus, tu está nos equipando pela tua palavra. Todos nós, Senhor Pai, oh Deus, não podemos, Senhor Deus, nenhum cristão pode, em nenhum momento, Senhor Deus, tirar a armadura, o capacete, a espada. Não é aqui o lugar disso, Deus. Um dia, quando nós atravessarmos o rio, nós vamos poder finalmente, Senhor Pai, desembainhar, Senhor Deus, as armas, Senhor Deus, tirar a armadura, Pai, e, Senhor Deus, caminhar, Senhor Deus, de uma maneira, Senhor Deus, que não estejamos mais constantemente alertas contra inimigos dentro, fora, ó Deus, potestades e principados, mas não agora, não aqui, Senhor Pai, não neste momento, que nós possamos vestir a Tua palavra, Senhor Pai, de todas as formas que ela se apresenta para nós, como capacete, como couraça, Senhor Deus, como espada, como escudo, que nós possamos realmente manejar bem a palavra da verdade, para vivermos para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Hoje pela manhã, eu estava fazendo a aplicação de um sermão que eu preguei, e tinha pregado o sermão e apenas aplicado de maneira geral ao pecado, não é? E a pessoa disse, eu queria que aplicasse a pecados específicos. Como eu disse hoje de manhã, isso é um trabalho de todos nós. O que todos nós temos que fazer com o sermão durante toda a semana é aplicá-lo, todo dia, e a cada ocorrência na nossa vida, boa ou mal, nós devemos aplicar aquilo, trazer a mente. Para isso a gente tem que pressionar isso em nossos corações, em nossas casas, e pensarmos que tipo de oração essa verdade deve me levar a fazer. Que tipo de agradecimento eu tenho que fazer a Deus pela verdade ouvida hoje. Que tipo de confissão de pecado eu tenho que fazer pelo que Deus me ensinou hoje. Que tipo de testemunho eu tenho que dar amanhã mediante o que Deus me falou hoje. Quando a gente faz todas as perguntas certas e ficamos lá com aquela verdade aplicando as nossas vidas, só assim o sermão chegou ao ponto onde ele devia chegar. Ele nunca chega enquanto nós estamos aqui ainda, e é por isso que você pode ouvir 3 anos de sermões de Jesus como Judas, e no final não houve nenhum efeito, pelo menos que nós pudéssemos dizer benéfico, não é? Então hoje a gente fez isso, e hoje eu vou continuar. Eu disse que os puritanos costumavam pregar o mesmo sermão pela manhã, não foi o que eu fiz, né? Porque eu já estava falando sobre um sermão de outro dia, e eles aplicavam à noite, não é? E nós aplicamos de manhã, e eu quero ainda aplicar à noite. Deixa eu fazer um pequeno resumozinho, porque nem todos que estavam de manhã estão aqui, não é? Então eu falei para os irmãos que eu preguei um sermão em Romanos, que é o livro mais profundo da Bíblia, e em termos de impacto histórico é inigualável, não é? A reforma, todos os grandes movimentos que Deus fez no mundo estão ligados ao livro, a carta de Paulo aos Romanos. Uma igreja que não foi fundada por ele, e uma carta que surgiu por uma profunda frustração, a gente poderia dizer assim, do ponto de vista humano, do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta para preparar o caminho para que ele um dia fosse, a partir de Roma, e com o apoio daquela igreja, fosse pregar na Espanha. Ou seja, a motivação inicial assim, para ele escrever essa carta nunca aconteceu. Paulo nunca foi para a Espanha. A ideia de que ou Paulo ou algum servo de Deus faz planos que dão certo ou que acontecem, não, nós nunca sabemos como vai ser amanhã. Obviamente, você sabe que Paulo reagiu da maneira que mais glorificou a Cristo quando ele percebeu que nunca ia para a Espanha. Aquele não era um sonho pessoal do seu ministério, era só o que ele achou que seria bom, mas ele logo viu que não era, porque Deus não queria, não é? E Deus não abriu as portas, Deus não direcionou ele como ele desejou,
E isso não era problema nenhum para Paulo, mas isso nos deu essa carta, e quando termina a carta, a gente viu que Paulo acaba com uma grande doxologia, e ó a profundidade das riquezas, tanto quando ele acaba a parte doutrinária da carta, antes de fazer a aplicação, não é? Então, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão insondáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem se tornou o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que pudesse ser pago de volta, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois sejam dadas a ele eternamente, amém. Então o sermão que eu tinha pregado, estava falando com os irmãos hoje pela manhã, é um sermão exatamente sobre aquilo que parece mais, num texto tão incrível, que pode passar desapercebido, mas que é o ponto talvez mais impactante dessa doxologia de Paulo, que é um ó, que é quando você está tão maravilhado com algo, que você não tem nenhuma palavra para dizer, sabe? É algo inefável, é algo indescritível. Então, como você não tem nada a fazer, você fica de boca aberta, as palavras fogem, você tem um ó, você só tem, sabe, esse espanto, esse senso de maravilha. E eu estava dizendo que nesse sermão, que eu estava, a pessoa pediu para fazer a aplicação específica, estava dizendo que isso é exatamente o que a igreja perdeu hoje em dia. E muitas pessoas querem muitas maneiras de lutar contra o pecado, muitas maneiras de buscar santificação, e elas estão pensando na lei, elas estão pensando em legalismo, não é? Mas na verdade só o ó santifica a nossa vida, só o espanto, só o senso de maravilha, só algo que seja muito mais maravilhoso do que todas as coisas que a carne, o diabo e Satanás podem fazer. E hoje, com a ideia de ajudar as pessoas vão fazer a vida das pessoas mais difíceis na maior parte dos cultos. Porque o que as pessoas precisam? Elas não precisam de psicologia secular, elas não precisam de humanismo secular, elas não precisam da última ideia, elas precisam de um espanto a respeito de Deus, para que elas mudem, para que elas definitivamente parem de esperar de um mundo caído algo que o mundo nunca vai dar, não é? Esse mundo é caído. O que elas precisam é de um senso de espanto, e a santificação sempre flui de um senso de espanto, e você pode, não é? E você pode aplicar isso a todas as coisas, não de maneira leviana, rápida, mas de uma maneira que você percebe pela anatomia daquilo que a santificação faz, e pela anatomia do que o pecado é, que essa é a única forma, não é? Então esse ó, ele é mais útil do que todos os compêndios de autoajuda, do humanismo secular, trazido para o púlpito para você ser sensível para com as pessoas. Elas precisavam ter um ó em seus corações para poderem lidar com qualquer coisa, não de uma maneira vaga, não é? Por isso a aplicação específica, como nós fizemos hoje de manhã, mas porque na verdade todos nós temos que fazer isso continuamente, não é? E o apóstolo Paulo tem esse ó apostólico, não é? E nós devemos sentir isso em nossos ossos espirituais, em nossos músculos espirituais. É isso que nos dá força, capacidade. O nosso coração precisa bombear esse ó para todo o nosso sistema. Paulo tinha, e nós temos que fazer isso, mergulhar nas verdades doutrinárias de Deus, como Paulo fez, em 11 capítulos, a mais profundo vislumbre de todo o propósito de Deus, e no final ele não pôde mais se conter. Isso foi enchendo a represa do seu coração, e a gente então falou que esse ó podia ser tantas coisas, e ele é tudo isso junto, na verdade, né? Encantamento, não é? De como nós somos a noiva de Cristo, como Deus nos amou na eternidade, como toda essa história, quando começou, nós já estávamos
no amor de Deus, então isso encanta o coração, ou pode ser excitação, não é? Paulo mesmo pensando, será que tudo isso que eu escrevi é incrível, é verdade? Eu era um fariseu, eu odiava Cristo, isso é verdade. Muito antes de eu nascer, ele diz, Deus me separou, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi revelado, sabe? Um mistério que foi oculto dos anjos, um mistério que ninguém sabia, nenhum querubim, nenhum serafim, o arcanjo, ninguém a não ser a Trindade sabia. Um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, desde a eternidade. Só a Trindade, quando fez o pacto eterno, então, só na mente de Deus isso estava. Não é incrível? Ele tem esse olho, está maravilhado, e ele está fascinado, ele está cheio de espanto, e você anseia por mais quando você está encantado com algo, não é? E há também esse ar de satisfação, né? Quando você está com muita sede, você bebe um copo d'água, você não faz... É porque a sensação é tão boa de alguém sedento tomar água, que você não tem nem palavra para explicar o que você está sentindo, o refrigério, não é? A Bíblia diz, ele refrigera a nossa alma. Mesmo quando fisicamente nós tomamos um copo d'água com muita sede, a gente expressa com... que bom, não tem palavras. É totalmente... É um refrigério no nosso corpo. É assim, não é? Adoração, temor reverente, porque você diz quando você pensa em Deus, você pensa assim, como é que eu ouso pecar contra um Deus como esse? Que tristeza que ainda há pecados em minha vida cometidos contra Ele. Você vê, é um que te leva sempre a profundo arrependimento. É um que faz você dizer, o amor de Cristo me constrange. Que amor é esse? Como eu poderia olhar para alguém ou para alguma coisa, a não ser para esse Deus? É um de admiração, esse elemento de tristeza. Como eu pude pecar e olhar para algo, como eu pude colocar algo substituindo Ele em minhas afeições, em minha confiança, para minha paz, e pode ser um ódio incomparável, né? Como que nós vamos comparar tudo que Deus enfim, como eu disse, você pode gastar muito tempo pensando apenas nesse do apóstolo Paulo, por tudo que ele tinha dito antes e por tudo que ele disse depois. Como eu disse, esse é o segredo para lidar com todos os pecados, todos os problemas e o caminho da verdadeira santificação. Você vê, esse não nos leva para o Monte Sinai, para os trovões, porque esse se torna maior no mistério que esteve oculto desde todos os tempos, Cristo em nós. Nos leva para a cruz, não é? E como nós devemos então crescer espiritualmente? Santificação é crescimento espiritual. Não há nenhuma chance sem esse É por isso que todas as coisas que o mundo faz é inútil. Não há um assim em nada que o mundo diga, faça ou ensine. E na maior parte do que a igreja faz hoje, porque ela está trazendo essas coisas que não vão produzir na sua alma, não vão te ensinar a lidar com nada e nem crescer. Não é? Caso alguém pergunte a nós quais são as perguntas mais importantes que você poderia fazer, se você tivesse que responder quais as perguntas mais importantes que você tem para fazer esta noite, hoje, então qual seria a sua resposta? Nós podemos pensar que todos nós podemos pensar numa resposta, mas se nós formos filhos de Deus, se o que nós cantamos hoje for verdade, não pode haver duas perguntas mais importantes, as mesmas para todos nós. A primeira é: o que Deus está realizando no mundo neste momento?
O que Ele está fazendo agora, nesse mundo? E a segunda é: de que maneira eu vou reagir ao que Deus está fazendo? De que maneira eu vou reagir a essa ação de Deus neste momento? São as duas perguntas mais importantes. Guarde elas, faça elas todo dia de manhã a você mesmo. Sabe, como você responderia a elas agora? E como a sua resposta modelaria a sua vida, ou molda a sua vida? Pense a respeito de Deus. Pense a respeito de você mesmo, diante dessas duas perguntas. Pense a respeito da vida. Pense a respeito dos anos que te restam, se é que restam anos para nós. Do que é importante e o que você deveria se dedicar diariamente. Então, pelo fato de que há pessoas na igreja, às vezes nós conversamos com tantas pessoas que não respondeu essas duas perguntas direito, ela está deprimida. Essas perguntas são muito importantes. Visto que outra pessoa não respondeu bem a essas perguntas, então ele passou grande parte da sua vida irado, insatisfeito, amargo. Ele não respondeu certo essas perguntas. Essas perguntas, elas são totalmente definidoras. Visto que outra pessoa também não respondeu bem essas perguntas, ela passou o tempo todo com o coração corroído de inveja. Ela não perguntou o que Deus está fazendo no mundo. E o que eu devo estar fazendo por causa disso? Em resposta ao que Ele está fazendo agora. Não é? Já outra pessoa, por não ter respondido bem essas perguntas, ele acha que tudo que ele precisa fazer é fazer da sua vida educacional e profissional, tudo. É nisso que está as suas forças, suas prioridades, aquilo que injeta adrenalina para ele viver a vida. E pelo fato de outros não terem respondido bem a essas perguntas, agora está totalmente focado, não é, no que as outras pessoas pensam dela. Tudo o que ela precisa é de alguém para dar a ela uma identidade, uma cultura, pessoas. Agora ela é escrava do que todos pensam dela, porque ela não respondeu direito essas duas perguntas. E outra pessoa não respondeu bem essas perguntas e agora já está velho. Ele olha para trás com amargura e arrependimento. Ele nunca realmente esteve interessado em saber o que Deus estava fazendo em todos os instantes da sua vida, que agora está na velhice, e como ele devia ter respondido ao que Deus estava fazendo. Todos, supostamente, podem ser cristãos nessa lista. Cristãos que passaram a vida inteira se sentindo insatisfeitos, pensando que de alguma maneira a vida boa tinha ignorado eles. Eles estavam confusos em relação às promessas de Deus. Eles se perguntavam por que Deus não veio fazer isso ou fazer aquilo. E cada uma das suas histórias é uma narrativa de uma fé naufragada, uma fé que nunca encontrou o porto correto. E cada uma dessas histórias é essa história se repetindo. Eles nunca compreenderam de fato qual era o propósito de Deus para o agora, para o já. E também não compreenderam qual era o propósito de Deus no que ele estava fazendo agora, que é o ainda não de Deus. Não é? E porque eles não entenderam isso, eles não compreenderam, a fé que eles tinham não resgatava eles. A fé que eles tinham não encorajava eles. A fé que eles tinham não dava a eles alegria. A fé que eles tinham não dava a eles paz. A fé que eles tinham não fazia eles mais forte a cada dia. Sabe? Como aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como as águias, correm, nunca se cansam. Eles estavam sempre cansados. Porque eles não compreenderam a fé, eles não tinham nada que os protegesse, que os incentivasse, que os mantivessem de pé, e a fé que eles tinham era relegada a uma parte espiritual religiosa das suas vidas, não tocava o resto das suas vidas.
supostamente a fé funcionava em momentos de culto como esse, mas não na vida, não em todas as áreas da vida, porque nunca tinha se tornado um estilo abrangente de vida que daria sentido e significado a todas as situações. Não é? Eu acredito que uma quantidade enorme de pessoas, de pessoas que estão em igrejas, estão exatamente nessa situação. Nós vimos como o apóstolo Paulo tinha um grande sonho de pregar na Espanha, e como ele nunca foi a esse lugar pregar. Mas você vê como isso não foi nenhum problema para o apóstolo Paulo. Você não vê na última carta que ele está escrevendo, perto da morte para Timóteo, ele dizendo: está arrasado, as pessoas me abandonaram, não fui para a Espanha, Deus não fez nada do que eu sonhei. Não é? Ele diz: eu combati o bom combate. Isso é um soldado de pé chegando ao fim. Eu terminei a carreira. Eu não desertei, eu não saí, não me escondi na trincheira. Eu cheguei até o fim. Não é? Então, muitos assim, porque muitas pessoas estão confusas com Deus. Eu ouço muitas pessoas dizendo: pastor, eu não sei o que Deus está fazendo, eu estou confuso. Tem muita gente confusa. Ela não sabe o que Deus está fazendo. E ela nunca perguntou o que Deus estava fazendo agora e como ela poderia, não é, agir dentro disso. E viver pela fé para eles parece ser uma grande confusão. Eles nunca sabem exatamente o que eles têm que fazer amanhã, não é? E a graça os confunde, de modo que a caminhada deles com Deus é muito diferente do que eles um dia pensaram ser. E eles chegam no final, às vezes na velhice, estão amargos, porque eles tinham muito de ideias assim, de como seria a caminhada da fé. Eles que mesmo que decidiram como a caminhada da fé ia ser. E eles agora não estão bem. E entre o já, quando a gente chega no reino de Deus, se a gente realmente está, já que a igreja sempre é uma mistura de crentes nominais com homens nascidos de novo, mas entre mesmo nós, todos que nasceram de novo, entre o já e o ainda não, da futura morada celestial, não é? Há pessoas que não podem viver, não podem se deleitar em Deus. Eles queriam que fosse o já, mas não é o já, não é? Eles não conseguem lidar com agora não. Há um final que ainda não chegou. Eles ainda estão na estrada. Eles ainda estão no caminho, mas eles não gostam disso. Estar perdoado gloriosamente é maravilhoso. Amado abundantemente. Mas, infelizmente, tem pessoas que dizem que tem isso, mas vivem como almas perdidas. Conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, é algo tão distante como o Oriente está do Ocidente. Eles simplesmente nunca entenderam ou seguiram o programa de Deus para aqueles que Ele salva, que na verdade acaba sendo uma marca, se nós realmente, por fim, fomos salvos. O cristianismo deles vivia de modo mais vibrante, talvez no domingo, porque é meio animado, não é? Todo mundo se encontra. As pessoas realmente acabam achando que essas coisas que vão fazer a diferença. É maravilhoso nós nos reunirmos para juntar nossas forças, aprendermos juntos, exaltar a Deus, mas as grandes batalhas da vida, queridos, nós não fazemos desse jeito. Não é? É Paulo numa cadeia, é Pedro indo ser crucificado. Se você depende de uma multidão do teu lado, ajeitando tudo para você, você está no mundo caído, e você, se Deus não puder ser sua ajuda, então você está numa situação muito difícil, não é? Porque nenhum homem poderá realmente estar. O cristianismo deles, então, vivia de modo mais vibrante no domingo. Até eu, por exemplo, quando era criança, havia culto todo dia na casa do meu pai. Havia um culto de manhã, 7 horas da manhã, e um culto à noite, todo dia. As pessoas achavam que realmente vivia para Deus e vivia no culto. E esses cultos da minha infância não ensinavam
a verdade de Deus, era mais a experiência e estar junto. No final ninguém sabia nada, não é? Depois de anos, mas não importava, não é? Você tinha experiências, e você tinha experiências místicas juntos, e você estava junto. Isso parecia bastar, e o cristianismo deles vivia de modo mais vibrante nesses momentos. Fora desses momentos, não havia substância para manter a vida em um crescimento crescente em Deus. E porque você tem esse hábito formal, que não é uma mudança que move radicalmente a sua vida, você acha que quanto mais você tiver daquilo, simplesmente isso vai mudar as coisas. Você acha que quanto mais culto, melhor as coisas vão ficar, mas na verdade, se você não aplica a verdade à sua vida, as coisas não vão ficar nada bem. Nada bem. Nenhum deles falava muito sobre sua fé a outros, porque eles não tinham entusiasmo, pessoas assim, espiritual para compartilhar, só se fosse um evento. Porque você vê que é o evento que impulsionava, não era um entusiasmo. Paulo chegou na Grécia, não é? E os companheiros dele não tinham chegado ainda lá. 3 ou 4, não era uma multidão. Mas a Bíblia diz que Paulo viu a cidade tão mergulhada em idolatria que o coração dele ficou revoltado. Em vez de ele esperar qualquer pessoa chegar, ele foi lá e foi pregar. O apóstolo Paulo tinha esse ó, e esse ó é o único produtor de crescimento espiritual. Muitas vezes eu me pergunto quantas pessoas verdadeiramente perdoadas vivem assim. Se isso for uma característica contínua, é óbvio que não é uma pessoa que realmente experimentou o perdão de Deus. Mas é óbvio que você pode viver um tempo assim, sendo perdoado, vagueando na vida como uma pessoa que está numa cidade desconhecida sem GPS. Grande parte das pessoas, elas parecem que não têm nenhum GPS. Elas estão totalmente perdidas. Elas nunca sabem o que Deus está fazendo hoje, nunca sabem o que Deus quer para elas hoje. Elas estão sempre confusas. Elas estão sempre que alguém aponte no mapa para elas: é aqui que você está, olha, e você está indo para cá. Mas amanhã tu encontra ela e ela está perdida de novo. Não é? Você diz: não, eu falei para você ontem, ó, isso aqui, essa direção. Ah, tá, agora entendi. Só para você encontrar a pessoa daqui a 2 dias, a pessoa não sabe onde está, não sabe para onde está indo. Ela parece estar num lugar estranho, sem GPS, sem orientações, sem marcos para saber para onde está indo. Eu me pergunto quantas pessoas vivem assim. Então elas estão perdidas no seu emprego. Elas não sabem lá, não tem um GPS bíblico para o emprego. Elas não têm um GPS bíblico para o casamento. Não tem um GPS bíblico para educar seus filhos. Não tem um GPS bíblico para lidar com o dinheiro. Não tem um GPS bíblico na busca do sucesso, naquilo que ela está fazendo. Ela supostamente diz que ela é perdoada, entre aspas, mas está totalmente perdido na jornada. Não está sabendo para onde está indo. Não sabe onde está. Eu já disse isso. Se você não sabe onde está, você não sabe para onde está indo. Não há como se... Você pode ter um mapa. O mapa só é útil quando você já sabe onde está. Se você não sabe localizar a sua posição no mapa, o mapa é totalmente inútil. Ainda que nele haja todas as coordenadas ali e tal, você não sabe onde está. Por isso que eu falei que quando eu era criança ia no museu grande, e sempre achava engraçado que eu olhava lá um mapa do museu e estava: você está aqui. Eu pensava quando eu era criança: como eles sabem que eu estou aqui, né? Eles estavam fazendo isso. Se você não sabe onde você está, então o mapa não vai servir para nada. Há pessoas que não sabem. Elas estão sem GPS no casamento, estão sem GPS no trabalho, estão sem GPS, e elas dizem que de uma maneira elas foram chamadas, elas nunca sabem exatamente para quê, porque elas não sabem o que Deus está fazendo. Elas só dizem que estão perdoadas, mas elas estão totalmente perdidas entre a jornada do já, o que Deus já fez na nossa vida em Cristo, o que Ele vai fazer, e o que Ele está fazendo nesse durante, e o que Deus está fazendo nesse exato momento. Bem, se a justificação é um ato que assegura nosso perdão e aceitação diante de Deus, então a santificação é um processo. É sempre muito desanimador quando você percebe que alguém queria ter agora as coisas que é só o agora não.
Ele queria ter as coisas que é só para o futuro. E ele vive frustrado por algo totalmente sem sentido. Não é? Ele queria estar no fim, mas ele está no meio. Ele está onde Deus está nos santificando. Mas ele não quer estar aí. Ele queria estar no fim. Eu não sei porque essas lutas, porque essas dificuldades, porque essas coisas acontecem. Ela não sabe. A pessoa está perdida, ela não sabe em cada uma dessas áreas da vida, ela não sabe. Então, a santificação é um processo de transformação radical do coração e da vida que dura a vida inteira. E o zelo do Redentor concentrado entre o que ele já fez, nos regenerou, nos deu o seu Espírito, nos deu a sua palavra, e o que ainda ele não fez. O ainda não, nesse inteirinho, ele está nos santificando. A justificação é uma obra totalmente concluída, não é, de Deus ao comprar finalmente nossa justiça, nosso perdão, nossa aceitação. Agora, a santificação não, ela é totalmente progressiva e você tem que estar sempre crescendo, você tem que saber onde você está, para não ficar todo dia como alguém sem GPS no meio do caminho. Deus não prometeu a você um bom emprego. Então, pare de reclamar quando você não tiver um bom emprego. Deus não te prometeu isso. Não sei porque o Evangelho não te prometeu isso. Então, para. Deus não te prometeu filhos notáveis. Não prometeu. Não faz parte da promessa pro agora. Ele não prometeu a você um casamento fácil. Nem que seu marido ia ser maravilhoso, nem que a sua esposa. Não prometeu. Deus nunca disse que, como parte do que ele estava fazendo, você ia ter um casamento fácil. Então pare. Pare de agir como se não soubesse. Como se achasse que faz parte das promessas do Evangelho um casamento fácil, porque ele não faz. Deus nunca te prometeu saúde física, nunca. Ele nunca disse que você não ia ter doenças e doenças graves, e finalmente uma doença muito grave, ele nunca disse. Então não haja como se ele tivesse prometido o que ele não prometeu, e no meio da doença ficar sem GPS, sem saber o que fazer, porque você não sabe o que Deus está fazendo. Ele nunca te prometeu que você não teria doenças. Ele não prometeu que você ia vivenciar uma vida confortável. Ele não disse que só ia te cercar de pessoas que te incentivavam, que te empurravam para frente. Ele não disse isso. Ele não te prometeu, quando você fala, eu precisava de muitas pessoas me impulsionando. Então, isso não é uma promessa do Evangelho. Se Jesus dependesse de um monte de gente impulsionando ele para ir para a cruz, certamente ele não teria ido. Nem Paulo para Jerusalém. Ele não prometeu. O que ele prometeu é que ele completaria o que ele começou em você, se ele começou. Isso ele prometeu. Eu vou completar a obra que eu comecei em você. Essa é a promessa. Ele tinha prometido àquele povo, que a gente viu hoje de manhã, a terra prometida. Como vimos, ele não prometeu um monte de coisa que eles achavam que tinha prometido. E como vimos, eles perderam tudo bem de Deus para eles. E se você for honesto, você vai reconhecer que a cada dia você exibe evidências de que você precisa mudar. Você não pode dizer para Deus, Deus, eu não preciso dessas situações porque eu já sou uma pessoa maravilhosa. Eu já sou a pessoa mais paciente do mundo. Não precise me trazer coisas para tentar me santificar, me fazendo mais paciente, porque eu não preciso. Deus, eu sou a pessoa mais mansa do mundo. Não precise mandar pessoas irritantes para perto de mim, porque eu já não preciso mais. Eu já estou além do nível da necessidade da santificação nisso. Não me mande esses problemas, porque eu já tenho uma paz tão estabelecida, que é desnecessário o que tu estás fazendo. Talvez isso possa ser visto o quê? A evidência óbvia de que você precisa de um monte de coisa para mudar ainda. No momento de irritação, no momento de orgulho, no momento de impaciência, de inveja, de desejo, de ganância, de dúvida, de fraqueza, de insatisfação.
só dá evidências de que você precisa. Deus disse assim para aquele povo: eu levei vocês para o deserto para provar o coração de vocês, para mostrar o que estava lá. Então, porque certamente eles iam dizer que eles eram pessoas maravilhosas, não precisavam daquelas situações todas. Talvez isso seja visto em atos de rebeldia, em palavras mesquinhas, em palavras de vingança, em palavras maledicentes contra alguém, palavras ofensivas, em palavras indelicadas. Talvez isso seja demonstrado em mentir um pouco na sua declaração do imposto de renda. Uma pequena distorção da verdade para contar uma história para você se parecer melhor do que você é na fita, não é? Como as pessoas dizem. Ou na visita de um site que você já não devia nunca mais entrar. Talvez seja na irritação no trânsito, ou na impaciência no hospital, na fila do supermercado. Mas há, e você sabe disso, evidências claras de que Deus ainda não fez tudo que sua graça tem que fazer na sua vida. E você não devia estar querendo ser tratado como se ele já tivesse feito. Porque há muitas evidências na sua vida de que não é verdade. Você e eu podemos estar satisfeitos com o que somos. E é por isso que você achava: não precisava de problema nenhum, não precisava de nada, precisava só de pessoas maravilhosas em volta de mim, porque eu já estou satisfeito. Mas Deus não está nada satisfeito com o que você é, e nem com o que eu sou ainda. Então, muitas coisas que a gente acha que é bênção, para muitas pessoas, porque ela é superficial, ela só viu que era bênção porque ela não pensou muito bem. Ele disse: eu vou completar a obra. Isso é maravilhoso, e ao mesmo tempo se segura. Ele está dizendo: eu não vou parar. Você é uma pessoa que não se parece com meu filho. Se eu te tomei, eu não vou parar. Não adianta pedir para parar, porque eu vou terminar a obra que eu comecei. E muitas das vezes, grande parte da oração dos cristãos é: Deus, para, eu não quero que tu termine, eu estou satisfeito. Ele diz: se você é assim, fica evidente que eu não comecei uma obra em você, então eu não vou terminar. Mas no final, se eu não termino, é porque eu não comecei. E se eu não comecei em alguém, ela vai acabar totalmente diferente de tudo que meu filho é, e um destino oposto. Então você não achava isso uma bênção, não é? Você várias vezes não disse: ah, que maravilha, que bênção, Deus vai terminar o que ele começou. Então você está no hospital, então teu marido é meio chato, então tua esposa não é tudo aquilo que você pensava, então está calor, então você fica doente, então você é mandado embora, porque ele não vai terminar. Então Paulo quer ir para a Espanha, e Deus diz não, porque há algo mais importante para Deus fazer em Paulo do que ir para a Espanha. Entende? Aquilo que você falou maravilhoso, ele vai terminar então. Isso é maravilhoso. Por outro lado, é como um médico mexendo em uma ferida e você dizendo: não, para, já está bom. Não está bom, eu vou ter que continuar. Só quando eu achar que está bom, vai terminar. Nesse ponto, você pode estar pensando: pastor, tudo isso faz sentido, mas eu ainda estou confuso em relação ao início, que começa falando sobre o ó de Paulo. O ó, a maravilha, o senso de maravilha. Então me deixe explicar como isso lida com tudo isso, e só isso lida. O que o pecado faz com todos nós, queridos? Você nunca vai entender o que Deus está fazendo, aquelas duas perguntas aqui, o que Deus está fazendo aqui hoje, enquanto você não entender o que o pecado fez em você e como o pecado funciona. Cada vez a gente gasta menos tempo para pensar no pecado, porque vivemos uma cultura que não acredita no pecado. O humanismo secular não acredita no pecado, não é? Então, cada vez a igreja entende menos do que o pecado é. Todos nós sabemos que o pecado nos tornou transgressores da lei. Desrespeitamos a lei. Nossos pais desrespeitaram a lei, mas aos poucos sabem realmente o que o pecado fez em nós. Fez algo muito maior, muito mais profundo, muito mais destrutivo em nossos corações do que isso, simplesmente, que já é terrível. O pecado tornou todos nós transgressores desse ó.
nós estamos espantados, maravilhados conosco, com o mundo, mas não com Deus. Um versículo em 2 Coríntios 5 explica esse conceito de ser um transgressor do senso de maravilha para com Deus, para ter um senso de maravilha sobre mim mesmo. Um ó para todos os lugares errados, mas principalmente para mim, sabe? Ele diz que Jesus viveu e morreu com um propósito. Um propósito. Quando eu disse que não vai parar até ele terminar, eu disse que você tem que perguntar o que Deus está fazendo. Então, o que Ele está fazendo? Tudo que você às vezes quer é exatamente o contrário do que Deus está fazendo. É por isso que você está assim perdido no meio das coisas. Perdido no casamento, perdido no trabalho, perdido no meio da sociedade, perdido sem GPS. Você não sabe o que Deus está fazendo. Deus disse assim: um morreu por todos, para que aqueles não vivam mais para si mesmo. É isso que Ele está fazendo. Você não viver mais para você mesmo. O pecado fez você viver para você mesmo. E a partir dessa admiração, dessa paixão, desse ó para com você mesmo, você julga todas as coisas, todos os relacionamentos, todos os acontecimentos. Esse é o significado dessa breve frase, não é? Então, são pessoas cujos pensamentos, desejos, palavras, ações foram planejados e motivados por uma admiração por si mesmo e não por Deus. Por Deus, substituíram um senso de maravilha em Deus fazer tudo para a sua glória, para um senso de maravilha em tudo acontecer como eu queria. Porque o pecado, ele não fez só eu transgressor, ele fez eu para sempre viver para mim mesmo. E ele morreu para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos. Não é apenas que o pecado nos tenha tornado rebeldes, tolos e ignorantes. Não é apenas que o pecado nos tenha tornado desejosos de escrever nossas próprias leis no lugar de Deus, transgressores, não é? Não, o pecado, ele operou algo mais fundamental no centro do nosso ser. O pecado capturou algo fundamental e ele redirecionou o sistema motivacional do teu coração. Todo o teu sistema motivacional foi capturado e reconfigurado pelo pecado. Há uma história que, nem sei mais quem já contou, tantas coisas, né? Que um desses gigantes do passado contou que se Deus mandasse do céu 2 anjos, um para varrer as ruas e um para administrar um reino, os 2 fariam isso alegremente. Por quê? Não seria sobre eles. Qual é o problema de varrer a rua? É porque é sobre mim, eu estou achando, isso aqui também é indigno de mim, meu talento. Já o reino, isso aqui está mais digno de mim. Você vê, tudo você faz a respeito de você mesmo. É isso que o pecado fez. Não se consegue mais olhar para nada, a não ser no que diz respeito a mim mesmo. Varrer rua, como é que é varrer rua aí na terra? Traz assim, as pessoas admiram você porque você varre rua? Um anjo nunca perguntaria isso. É o que Deus quer. Então, varrer a rua e administrar um reino só pode não ser um problema se não é sobre mim. Se é, vai dar problema. Se de alguma forma o meu ministério é sobre mim, ele está cheio de problema. Se de alguma forma a minha vida é sobre mim, ela está cheia de problema. Eu não sei o que Deus está fazendo. O que Ele está fazendo é que seu filho morreu para que eu não vivesse mais para mim mesmo. Mas o pecado, ele capturou e reconfigurou todas as minhas motivações para mim mesmo. Cada coisa que eu tenho que fazer, eu penso, é bom para mim? É interessante para mim? Isso é bom para o meu nome? Isso é bom para um ó na minha vida? Que as pessoas me vejam e falam, ó, é bom para isso? Não é bom? Estou desanimado. Estou sem motivação. Se eu sentisse que era algo bom para mim, eu ficava motivado.
Mas se eu não sentir que não é algo bom para mim mesmo, eu não acho motivação. Estou sem motivação, pastor. Não tenho motivação. Quanto mais for sobre mim, mais motivado eu fico. Então, os anjos não teriam esse problema, porque eles não fariam de varrer a rua e governar um reino sobre eles, mas sobre quem mandou eles fazerem aquilo. O que Deus está dizendo, que é isso que Ele está fazendo. É óbvio que você não pode dizer que Ele não tem que continuar fazendo, se você é um filho de Deus. De uma maneira praticamente modeladora de vida, o pecado mudou o modo como nosso coração funciona. Não basta simplesmente, então, você entende que você pede um perdão a Deus. Se você não entende o que o pecado faz, você está realmente perdido, sem GPS. Você tem um mapa, você tem essas doutrinas, mas você não sabe onde você está. Não sabe o que Deus está fazendo, não está tendo a menor ideia do que está acontecendo e está muito satisfeito com todas as coisas. Nessa passagem, Paulo está falando sobre duas perspectivas opostas de vida. E só existem essas, nós não podemos estar em outro lugar. Em uma, o coração está cheio com uma visão do que eu quero para mim e para o meu pequeno mundo. Eu posso querer coisas espirituais, posso querer servir a Deus, mas quero para mim, para o meu pequeno mundo. Como é que isso vai ser para mim? Na outra, o coração está cheio de admiração pelo que Cristo é e pelo que Ele fez. Só existem esses dois lugares. Cada um é dirigido por um ó. Mas você vê, é um ó totalmente diferente. Ele pode ser até sobre cultos, igrejas e ministérios, mas é um ó totalmente diferente do outro. Como aqueles anjos, não é, que descessem. Se fosse sobre eles, então logo ia ter problema, porque o anjo diz assim: por que o outro está cuidando do império? Eu fui criado na mesma época que ele. Sou um anjo perfeito igual ele. Por que ele cuida do império e eu varro a rua? Se for sobre nós, tudo está estragado, né? Cada um é dirigido por um ó, por um espanto, por uma admiração. Cada um dos pontos de vista aqui, seja o ó, o espanto pela glória pessoal, ou o ó e o espanto pela glória de Deus. As duas coisas não podem viver juntas. Jesus disse assim para os fariseus: como é que vocês podem crer se vocês buscam a glória, o ó, um dos outros? Vocês estão sempre amargos, lutando, se degladiando, insatisfeitos. Vocês não sabem o que Deus está fazendo no mundo. Eu vim morrer para que vocês não vivessem mais para vocês mesmos, se eu morri por você. Então, conquanto tenhamos sido criados para ser movidos pelo ó em direção a Deus, conquanto que todo ser humano foi criado com esse propósito, para esta glória, você vê como Paulo termina a oração: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada é sobre nós, não é por nós, não é para nós e não é para nós. Glória, pois, sejam dadas, óis sejam dados a ele eternamente. Amém. Então, conquanto que nós temos sido criados para termos esse ó em direção a Deus, o pecado fez com que o nosso coração seja movido pelo programa individualista secundário da admiração e do ó para o nosso eu. Então Deus pode mandar eu fazer algo, mas eu logo vou pensar: é bom para mim? Como é que as pessoas vão me ver? Elas vão me respeitar mais? Elas vão achar que eu sou um pastor importante? Elas vão achar que eu sou um pastor admirável? Que eu sou um sucesso? É sobre mim. Pelo fato de termos transgredido a intenção de Deus para o nosso ó, o nosso espanto, o nosso encanto, que é a glória dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois sejam dadas, óis sem fim. A seguir nós avançamos para a transgressão da intenção da lei. Mas você vê, essa não é a pior coisa. Então me deixe dizer isso de modo mais claro e prático que a gente puder, no tempo que a gente tiver. Por causa do pecado, o espanto por Deus é muito rapidamente substituído pelo ó e espanto por mim mesmo. Eu fico sempre
preso a isso. O que isso significa é que não pensamos, não desejamos, não propomos, não queremos, não planejamos como deveríamos. Tudo que a gente planeja, propõe, está envolvido algo que não devia estar. Eu mesmo. Nós queremos que a nossa vontade seja feita na terra, no céu, na igreja, no trabalho, em casa. A gente pode até orar, Senhor, seja feita a tua vontade, mas a gente fica muito chateado se ela não é feita a nossa vontade na igreja, no trabalho, em casa, na cidade. Porque a gente quer que a nossa vontade seja feita. Nós queremos a liberdade de fazer o que queremos, quando quisermos. E nós não queremos ser impedidos por doença, problemas. Isso só atrapalha o ó da nossa vida. Queremos que a nossa vida seja confortável. E queremos nossos dias previsíveis. Não queremos nada de surpresa aqui. Quero saber como vai ser minha segunda-feira. Se eu não souber, eu vou ficar aqui morrendo de ansiedade. Será que pode acontecer alguma coisa amanhã? Porque eu quero uma segunda-feira limpa, perfeita, feita para mim. Todo mundo vai agir de acordo, o tempo, as moléculas do meu corpo, os vírus, todo mundo vai se reunir para fazer a minha segunda-feira previsível. Nós queremos que a nossa vida seja confortável, previsível. Nós achamos que isso é o oposto de Deus fazer. Eu vou terminar o que eu vou fazer. Queremos que as pessoas à nossa volta nos apreciem. Queremos que elas nos satisfaçam. E queremos que elas nos sirvam. Quase todo mundo que reclama que a igreja não serve, não está servindo. Porque nunca as pessoas que falam sobre amor, servir, estão servindo. Ela não pega a vassoura e vai servir. Ela está reclamando. No máximo ela quer ser o gerente. Não é? Dizer como todo mundo devia servir. Como todo mundo devia amar. Nós queremos que as pessoas à nossa volta nos apreciem, nos satisfaçam, nos sirvam. E nós ficamos chateados quando o dia já começa a não funcionar. Hoje o Flamengo perdeu 4 pênaltis. E perdeu o campeonato. Então tem gente que não vai mais dormir. Porque o Flamengo não podia perder 4 pênaltis. Que é absurdo perder 4 pênaltis. Então a pessoa está irritada, ela não vai poder cultuar a Deus, ela não vai poder fazer as coisas direito. Minha segunda-feira está acabada. Ela quer que todas as coisas aconteçam, as coisas mais ridículas, como ela quer. Não queremos que as pessoas discordem de nós no trabalho, lá. Nós queremos ter dinheiro no limite que a gente acha que é bom, de preferência sem um trabalho duro. E nós queremos realizar o que nos dá prazer sem as consequências. Não é? A gente queria comer e não engordar. A gente queria não fazer exercício e se sentir bem. Porque a gente acha que todas as coisas são a nosso respeito. O pecado nos leva a transgredir tragicamente no mais profundo nível motivacional. Tudo ele captura, e tudo que é sobre mim me motiva muito. Quando alguém diz estou desmotivado, pode saber que as coisas não estão acontecendo como ela quer. Ou seja, no nível da nossa capacidade de sentirmos espanto, admiração, um sem fim, nós viramos para nós. E nós não sabemos lidar nada, nós não sabemos o que Deus está fazendo, nós estamos confusos. Porque é óbvio, nós estamos olhando para o outro lado, nós estamos olhando tudo do meu ponto de vista. Eu não consigo entender o que Ele está fazendo, parece que Ele não está fazendo as coisas muito certas. Por outro lado, quando Deus toma você para Ele, você é completamente perdoado e aceito incondicionalmente por Ele. Mas a batalha pelo na sua vida então começou. A batalha pelo espanto, pelo senso de maravilha do seu coração para Ele. Ele diz: eu vou terminar essa obra, eu vou santificar você se eu te chamei. O meu filho morreu para que você não vivesse, mas para você.
Sim, a partir desse momento, seu coração foi despertado para a glória de Deus de uma maneira que nunca ocorreu antes se você é regenerado. Mas você ainda terá conflitos interiores quanto ao ó do seu coração. Ainda há uma enorme batalha motivacional que você tem que vencer. Se Paulo fosse motivado por estar solto e pregando, então ele teve que vencer a batalha de ficar satisfeito 4 anos preso, 5 anos preso, aí solto, depois era preso de novo. Ainda há uma enorme batalha motivacional a ser vencida, e se você não está vencendo a batalha motivacional, não se engane, você não está sendo santificado coisa nenhuma. Sabe, essas orações longas, seus choros, nada disso é santificação. Não é apenas sobre aprender a teologia correta. Sem teologia correta você não tem nada. Então a gente não vai o tempo está passando, não precisamos gastar tempo. Sem teologia correta está tudo errado. Mas aprender a teologia correta, as regras certas, se tudo que necessitássemos fosse teologia e a regra correta, Jesus não precisava ter vindo. Ele precisava vir porque ele precisava se entregar à sua vida para nos dar o seu espírito, para nos dar um novo coração, para a gente não viver mais para nós mesmos. A regra não ia funcionar e a teologia correta também não. Não funcionaria se ele não viesse e não funciona se ele não estiver operando em você. Não funciona. Simplesmente. De fato, a santificação é sobre a graça de Deus fazendo por nós o que nós não podemos fazer. E não é inventar algumas coisas que a gente possa fazer, é recuperar o nosso ó. Ninguém poderia reestruturar o seu coração para ter um ó que diga verdadeiramente porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois sejam dadas a ele eternamente, amém. Ninguém podia fazer isso por si mesmo. Isso é totalmente distante de qualquer homem. Crescimento espiritual diz respeito à retomada desse espanto. E você cresce espiritualmente cada vez mais que você não vive para si mesmo e vive para Cristo. Isso tem impactos em tudo que você faz. Quanto mais espanto e ó para Deus, quanto mais o ó governar o seu sistema motivacional, o sistema motivacional do seu coração, mais você vai amar o reino de Deus e mais você vai encontrar prazer em estar na vontade de Deus. Quando não vai encontrar prazer, e mesmo que você faça coisas, será muito difícil. Então Romanos 12:2 fala a respeito de ser transformado pela renovação da nossa mente. O que é isso? A mente é onde as mudanças precisam acontecer, o coração. Se a graça não transformar a minha motivação, não vai mudar como você vive. É por isso que as pessoas dizem assim, eu mudo, mas eu volto, eu avanço, mas ando para trás. Então, a mente não foi mudada. Então, se nosso coração e mente não é mudado, eu vim para que vocês não viam, eu vim para mudar as motivações profundas. Se elas não começam a ser mudadas, nada mais muda. Como eu vivo, não vai mudar, finalmente. Visto que você é incapaz de fazer isso, de fugir do seu coração, porque olha a enrascada que você está, você é incapaz de transformar seu coração, mas você também é incapaz de fugir dele. Você não pode deixar ele em algum canto, coração desgraçado, né? Terrível, vou botar ele lá na gaveta, isso não ajuda para nada, você não pode. Então você está numa situação muito difícil, você não pode mudá-lo, mas você não pode se livrar dele. Então você deve depender da graça, sabe? Do poder da graça. Se você tem dúvida sobre o poder dela, você já perdeu. Você tem que depender da graça transformadora de Deus para operar o que você não pode realizar por si mesmo. E Deus sabe disso, e é exatamente por esse motivo que Ele perdoou você, que Ele te justificou. Não era para você ir para o céu, é para que você não vivesse mais para você mesmo, para que Ele terminasse a obra que Ele começou. Foi para isso. E é por isso que Ele disse que não vai parar até terminar. Perdão é algo maravilhoso, queridos, é uma das grandes dádivas que aquecem nosso coração. Deus nos perdoou, mas Deus faz algo tão mais assombroso do que nos perdoar, tão mais misterioso, que é quase impossível que seja compreendido pela nossa mente finita o que Ele faz. O Espírito Santo habitou em nós, nos dando uma nova natureza, um novo coração.
Se Deus nos perdoasse simplesmente seria assombroso, mas o que seria de nós? Nós só continuaríamos repetindo indefinidamente as mesmas coisas. E a única coisa que nós acharíamos assombroso não era Deus, era o perdão. Seu espírito batalha com nossa carne, uma vez que essa batalha é travada no coração, ou seja, no teu sistema motivacional da vida. Então ela deve ser travada de dentro para fora. Nada fora poderia batalhar essa batalha. E o conhecimento é maravilhoso, mas não é suficiente, queridos. A gente sabe melhor do que ninguém que o conhecimento só de algo, que Deus é maravilhoso, não é a mesma coisa que ter um ó sobre Deus. Ou conhecer as doutrinas da graça não é a mesma coisa que ter provado essas coisas em seu coração. Então o pecado, ele sequestrou tua capacidade de espanto para com Deus, de ó, e colocou você no centro do seu espanto, no centro do seu senso de maravilha. Se tudo acontecer como você quer, você fica tão feliz, tão animado. Por quê? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, meu marido fez isso, meu filho fez aquilo, saiu o emprego, está vendo? A motivação não aparece, não é? Que coisa então. Esse espanto, você colocou no centro da sua vida. E Paulo diz aos cristãos em Corinto: rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso parece misterioso, 2 Coríntios 5:20, porque o que ele quer dizer com isso? Eles já eram cristãos. Se eles eram cristãos, já não estavam reconciliados com Deus? Nessa passagem, Paulo usa o termo reconciliação em dois sentidos. Primeiro, a reconciliação posicional que a justificação nos dá. Ela nos reconcilia com Deus para sempre. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Deus puniu em seu Filho todos os meus pecados, a ira dele foi esgotada, a lei não tem mais nada a dizer, e eu fui reconciliado. Tenho paz com Deus. Então há essa coisa maravilhosa. Mas Paulo usa a reconciliação em outro sentido. A reconciliação da santificação. E o que é isso? Na medida em que minha capacidade de espanto, de senso de maravilha, pelo Espírito Santo, é governada e controlada por algo ou por alguém que não seja Deus, então, na mesma medida, eu preciso ser reconciliado ali com Deus, com o que Ele é, com o que Ele está fazendo no mundo, para que eu esteja realmente junto com Ele no que Ele está fazendo. Essa é a guerra da santificação, é a guerra da reconciliação, é a guerra que recupera o meu espanto, meu senso de maravilha, o meu por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E aí, quando eu começo a pensar que para Ele é todas as coisas, eu começo a ver tudo diferente, sabe? As mesmas coisas, os mesmos problemas, mas como não é mais sobre mim, então agora eu começo a sentir diferente. Felizmente você e eu não estamos sozinhos nessa guerra. Veja o que Paulo diz aos cristãos da Galácia, em Gálatas 5, 16, 17, andai no Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque não são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja que o crescimento espiritual tem um propósito: recuperar seus pensamentos, seus desejos, seu sistema motivacional, o que depende da recuperação de um senso de maravilha para com Deus, para a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, o objetivo é que você e eu não mais vivamos para nós mesmos, mas vivamos alegre e voluntariamente para Deus. Nós nos comprometemos com a obra do Espírito Santo e participamos dela, porque nós não somos, Ele não fez de nós não participantes. Ele opera o querer e o efetuar nessa obra. Nós temos lado nessa obra, nós temos o lado de Deus, não é? E Ele opera interiormente em nós para nos libertar da escravidão de nós mesmos.
dessa admiração, desse espanto, desse desse senso de maravilha que nós temos com a nossa própria vontade, com o que somos, como a gente queria que as coisas fossem em relação a nós. E de fato Gálatas 5 apresenta dois retratos, não é? Eu diria para vocês que são dois retratos de onde está o seu ó. Não é? Então é fácil, porque olhar retratos não é difícil. Cada um deles dá um quadro de como aquilo que controla o seu senso de espanto, aquilo que controla o seu ó, como aquilo controla o que você vive. O primeiro quadro descreve o estilo de vida de um ó que foi sequestrado e está numa direção oposta. Então lembre-se de que o pecado nos torna ladrões de admiração. Nós só pecamos porque queremos roubar esse ó que é só para Deus. Vocês serão como deuses. Tomamos a admiração, o espanto, o ó, o senso de maravilha que foi intencionado para nos levar à adoração a Deus, e direcionamos para nós mesmos. Tudo vai começar a ficar confuso. A gente perde o GPS no meio do caminho, não sabemos para onde estamos indo. Nós colocamos onde apenas Deus deveria estar, fazendo com que nossa vida seja sobre nós mesmos. Ele morreu para que a gente não vivesse mais para nós mesmos. E nós insistimos em fazer da nossa vida sobre nós mesmos. Nós estamos num maior problema. Isso não significa que quando você está vivendo para si mesmo, você vai realizar tudo o que está nesse retrato. Você tem que entender que tudo que está nesse retrato é por causa disso. Não é? São só os dois tipos de retrato que existem no mundo sobre a admiração, o ó, o espanto, o senso de maravilha que impulsiona e motiva cada pessoa no mundo. A primeira Paulo diz, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam, quem vive assim. Essa lista é muito útil e instrutiva. Observe o que unifica, o que unificou toda a lista. Porque você pode dizer, não, essa coisa da lista aqui, bebedices, nunca, não é? Eu nem gosto de bebida. A questão é, o que unifica a lista? Qual é o ponto em comum na lista toda? Esses são os tipos de práticas às quais você sucumbe quando o seu sistema motivacional, não é, do seu coração é sobre você mesmo. É isso que une essa lista. Por exemplo, quando o teu espanto, o teu ó, pelo seu eu, substitui o seu ó a respeito de Deus, quando você está vivendo para si mesmo, você considera muito difícil dizer não para si mesmo. Prostituição, pornografia. Você não consegue dizer não para si mesmo. É muito difícil dizer não. Dizer não para Deus é fácil, mas dizer não para si mesmo é muito difícil. O que unifica a lista é o ó para você mesmo. Quanto mais você se admira, mais difícil é dizer não para si mesmo. Quanto mais você está encantado com o que você é, mais difícil é dizer não para si mesmo, não para os seus sentimentos. Você vai achar muito difícil permanecer nos limites morais que alguém impôs para você. Porque você está tão encantado com você mesmo, você não pode dizer não para si mesmo. É quase um pecado, né? É um sacrilégio. Em vez de você dizer não para Deus, como é que eu posso dizer não para mim mesmo? Essa coisa maravilhosa, essa coisa admirável, essa coisa que eu estou sempre com um ó aberto para mim mesmo. Como é que eu vou dizer não para mim mesmo? Assim será difícil você domar os desejos e prazeres pessoais, tornando-se um alvo fácil para a imoralidade sexual. Você não pode dizer não a si mesmo. Não pode. Esse eu maravilhoso, você não pode. Você tem que dizer sim para ele. Não é?
Sua vida será moralmente moldada, não pelo que Deus falou, mas pelo que você sente. Porque o que você sente é você. É o seu ser maravilhoso se expressando. Pelos seus desejos físicos e prazeres que comprometimentos morais. Mas e daí? Você vê, o problema da lista é sempre o mesmo, há um unificador na lista. Pelo fato dos seus prazeres pessoais significarem muito para você, vocês esperam que eles deem muito a você, e por eles significarem muito para você, os seus prazeres pessoais, e você sentir que é eles que vão te dar alegria, você não pode dizer não para eles. Você está completamente capturado por um ó, e está maravilhado com o seu eu. E você voltará a repetir a procura de mais e de mais, repetidamente, até que você realmente diga: eu não consigo deixar isso. O parar. Pelo fato de você viver para você mesmo, você vai considerar difícil lidar com o fato de que outros tenham o que você não tem. Se não fosse sobre você, você não teria. Mas com o fato de que você vive para você mesmo, o fato de que alguém tem algo que você não tem, te deixa com raiva, te deixa amargurado, te deixa triste. Como assim eu não tenho isso? Como assim meu eu maravilhoso não vai possuir essa coisa? Então você tem inveja. Ou então, se o teu eu maravilhoso consegue algo, você sente orgulho. E pelo fato de que o seu senso de admiração pelo seu eu substitui o seu senso de espanto, de glória, de ó para Deus, você enlouquece quando alguém entra no seu caminho. Como assim essa pessoa ousa ficar no meu lugar? No trabalho, na vida, na igreja. Como assim? No meu lugar? Ocupar o meu lugar? Não pode. Eu vou ter que fazer algo a respeito. Vou ter que fazer. Então, é isso que gera discórdia, ciúmes, facções. Você pensa que essas coisas surgem do nada, do éter. Não é. É a admiração incrível que eu tenho por mim mesmo. Eu não consigo imaginar como eu não serei honrado com isso. Você terá mais facilidade para produzir o que então? Porque você é centrado em você mesmo. Não paz, mas a lista: inimizades, porfias, discórdias, dissensões, facções. Você vê, há um elemento unificador na lista. Veja toda a ruptura má e tenebrosa na comunidade humana que resulta mágoa, dor, desilusão, desapontamento, está enraizada em algo mais profundo do que a própria facção, fofoca, falta de paz, etc. Pecar é mais abrangente do que simplesmente fazer a coisa errada. A inveja é errado, facção é verdade, dissensão é verdade, fazer um grupo para falar uma coisa é verdade. Não. Esse não é o pecado mais, isso não é a coisa mais profunda. O comportamento pecaminoso emerge da disfunção e da corrupção do sistema motivacional do seu coração, que está focado em você. E o que Deus está fazendo com os seus filhos é dizer: meu filho morreu para que você não vivesse, mas para você mesmo. E naqueles que eu comecei essa boa obra, eu não vou parar até terminar. O comportamento pecaminoso é assim, ele emerge de uma disfunção maior do que o próprio comportamento. Você pode achar a dissensão, discórdia, as facções que Paulo está dizendo aqui horríveis, mas isso não é a pior coisa, é o que motiva isso. Você não pode viver em grande admiração por si mesmo, em grande espanto por si mesmo, com grande ó por si mesmo, e ao mesmo tempo viver espantado e com grande ó para Deus, nem em paz com as pessoas. Esse é o significado desse retrato. Pelo fato de sermos pecadores, esse tipo de vida é intuitivo e é natural. Você não precisa de ajuda de ninguém, nem do diabo, nem do mundo, nem de ninguém. O homem nasceu amando a si mesmo, colocando ele no centro e sendo o centro motivacional do que faz. Como eu disse, você está
lascado em você mesmo. Você não pode mudar o seu eu e você não pode se separar dele, mas você vai ser condenado com ele. Se ele vai ser mudado, terá que ser mudado por algo de fora que capture o seu ó de tal maneira. Para isso você precisa ter uma nova natureza, mas não seria suficiente. Você precisa ser habitado pelo próprio Deus, que aplique o que Deus, Filho, comprou, decretado pelo Pai, para que você não viva mais para si mesmo. E o processo de santificação é exatamente o como Deus está fazendo isso. Você vê como você precisa de todas as coisas que aconteceram na tua vida, que você acha que não deviam estar lá, elas deviam estar exatamente onde elas estão. Se você tivesse perguntado o que Deus estava fazendo, ele estava dizendo: eu estou fazendo você não viver mais para você mesmo. Você teria entendido as coisas que estão acontecendo na sua vida. Como você não está ligado ao que Deus está fazendo, então você não pode entender nada, você está sem bússola. Você já passou, sei lá, quanto tempo você já passou sem um conflito com alguém? Quem está chateado com alguém? Quem está magoado? Ou alguém ficou demais no teu pé e isso te perturbou, ou alguém não te deu atenção, alguém não te reconheceu, alguém não fez isso, alguém não fez aquilo, alguém não fez aquilo outro. Então, a sua esperança é que Deus não pare, porque se Ele parar, por Ele não ter começado, o fim disso é um inferno. Vamos combinar, isso já é um inferno. Você já sentiu ciúme nas últimas semanas? Entrou em conflito, lutou para dominar desejos que você não queria dizer não para si mesmo, simplesmente não. Não é sobre você, é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dinheiro não é sobre você, sexo não é sobre você. Você disse isso para você mesmo? Já trouxe conflitos para a sua vida porque disse ou fez alguma coisa desagradável, indelicada, que se outros fizessem com você, você ia ficar todo problemático, mas que, como era você fazendo, você acha que tem muitas boas razões. Então, você vê que atrás daquela lista que Paulo deu, está um problema apenas. O senso de espanto não está em Deus, está em mim. É um retrato chocante. Mas, vamos ser sinceros, ele é exato, não é? De cada pecador, e se ele for deixado por ele mesmo, será o retrato dele para sempre. Deus queira que ele realmente fale para cada um de nós individualmente: eu comecei uma boa obra, eu não vou parar. A minha agenda na sua vida envolve todas essas coisas que você acha ruins, porque você precisa de cada uma delas. As pessoas não me consideraram bem, não me trataram como eu devia. Então, você precisa disso, hein? Isso aí é um ingrediente importante para você. Minha segunda-feira não está como eu queria. Então, exatamente, a segunda-feira está perfeita. Perfeita para o que eu quero, para a minha agenda. Você não pode mais viver para si mesmo. Essa segunda-feira não é sobre você. O pecado nos tornou, então, transgressores, não porque nós desrespeitamos umas regras, mas porque foi capturado o nosso senso de para com Deus e foi colocado em nós mesmos. Nós nos entronizamos no centro do mundo. Sabe, todo mundo virou Leonardo DiCaprio ali no Titanic dizendo: eu sou o rei do mundo. Então, vai afundar. O rei do mundo. Foi o que todos nós fizemos. A gente chega no trabalho: eu sou o rei do mundo. Tá, um monte de problema. Aquela lista de Paulo logo aparece. A gente chega na igreja: eu sou o rei do mundo. Então, aquela lista começa a aparecer. Facções, divisões, discórdias, não sei o que, a lista toda. Em algum nível. Ou problemas que eu não consigo deixar de entrar naquele site. Então, eu não posso dizer não a mim mesmo. Meu ser maravilhoso tem que receber sims de mim. Essa é uma lista sobre como vivem, não as pessoas mais, todas as pessoas. Não é uma lista do que o pecado fez em alguém. É a lista do que o pecado fez em todo mundo. Esse é o retrato. Se Deus não começou a fazer nada,
vai acabar assim. Não há nenhuma esperança. Você não pode mudar o seu centro motivacional redirecionado para você mesmo. E nem pode se afastar dele. Você está perdido com ele. Mas você e ele estão juntos para sempre. Então Deus salva homens. Depois que ele salva, tudo que é o já feito, acabou. Justificado, mas esse não era o objetivo final, não é? O objetivo final ainda vai ser alcançado. Agora você está no meio do caminho e Deus está fazendo exatamente o que ele sabe que deve fazer. O outro retrato, para a gente acabar, o outro retrato tão diferente. Paulo diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe essa coisa, não consigo dizer não para mim, então? Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Agora, o que mantém, a gente viu lá o que mantinha toda aquela lista junta. Havia uma cola que mantinha a outra lista junta, que era aquele senso de admiração, de espanto, de maravilha, um ó direcionado para mim mesmo. Isso mantém aquela lista junta. Agora, o que mantém essa outra lista junta? O que mantém todas essas coisas belas juntas? Elas resultam de viver por alguma coisa maior do que você. Alguma coisa que é muito mais importante que você. Paulo foi o que foi por ter uma vida mais fácil que a tua, por ser compreendido pelas pessoas, bem tratado e estimulado por todo mundo. Claro que não. Então pare de pedir isso, e pare também de usar isso. Esse retrato mostra como a vida diária de uma pessoa é transformada. Quando Deus disse que não ia parar até que ele acabasse, então, quando o sistema motivacional do seu coração começa a ser governado pelo um espanto para com Deus, coisas começam a acontecer. Quando você não tem mais uma admiração, um espanto, um coração capturado por você mesmo, coisas começam a acontecer. A agenda que direciona cada uma dessas coisas é maior do que os seus prazeres. Deus é maior do que os seus prazeres. Você está pronto a dizer não para eles? Deus é maior, algo muito maior tomou o lugar do centro motivacional. Eu quero olhar essa lista rapidamente para nós encerrarmos. Essa qualidade de caráter não são objetivos morais, e esse que é o problema na igreja. As pessoas estabelecem objetivos morais. Você é uma pessoa mais calma, mais longânima, você é mais controlado. Eu vou orar mais, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser mais assim. Ela está colocando objetivos morais. Ela não entende o que está acontecendo com o ser humano, não é? Essas não são qualidades de caráter que você, e objetivos morais que você vai alcançar como metas. Você e eu não temos habilidade independente de produzir nada disso aqui. Essas qualidades em nós mesmos não estão em nós mesmos, porque nós não temos nenhuma capacidade de mudar o centro motivacional dos nossos corações. Embora Deus, na sua graça admirável, tenha nos perdoado, Ele está nos levando exatamente para este lugar. E só Ele faz isso. Ainda precisamos desesperadamente de crescimento espiritual. A pista para a natureza dessa lista de marcas de caráter está na sua identificação primeiro. Esse é o fruto do Espírito. Ou seja, são as coisas que Ele produz ao redirecionar nosso centro motivacional para Cristo, e não estabelecendo metas de melhoras na longanimidade, no domínio próprio, etc, etc, etc. 12 passos, né? Resulta unicamente da presença transformadora e poderosa do Espírito Santo de Deus no coração.
Não me venha falar com a última terapia que você está conseguindo para ajeitar aí as coisas no seu coração. Paz, tranquilidade, domínio próprio. Isso tudo é inútil, é lixo. Essas coisas não pertencem ao reino dos homens caídos. Ele vem habitar no nosso coração para operar em nós e por nós algo que nunca poderíamos fazer. Nós nunca poderíamos tirar nós mesmos do centro da nossa vida. Portanto, a outra lista lá, dissensões, é a única lista que nós conseguimos produzir, porque nós ficamos no centro. Agora, recupere o sistema motivacional do nosso coração por Deus e por Deus somente. O evangelho é que Jesus não morreu apenas para te perdoar, para você não ir para o inferno. Ele morreu também para que você não vivesse mais para si mesmo, para que você entrasse nessa comunhão bendita da Trindade. Não separe isso, não venha me dizer que você foi justificado e que isso é tudo que Deus fez. Se você não acredita no poder de Deus para fazer tudo o que Ele disse que ia fazer, por que você acredita que Ele tem o poder para fazer alguma coisa? Você não ir para o inferno, ou te perdoar, ou você acredita no que Deus está fazendo em Cristo, ou você não acredita. Você não pode acreditar em parte disso. Se Ele tem poder de perdoar, de me justificar, de rasgar a lista, mas eu acho que Ele não tem poder de lidar com, na verdade, o que era o propósito dEle. Então eu não acredito nele. Jesus morreu para que entre o já, agora, o que Ele já fez na nossa vida, e o ainda não, nós pudéssemos ser transformados pelo Espírito Santo progressivamente, à medida que Ele nos mostra mais de Cristo, e nosso coração é mais capturado pela sua beleza. E você e eu necessitamos da graça para essa transformação, tanto quanto necessitamos para um dia estar no céu, para ser perdoado, para ser justificado. Portanto, não diga que essa graça pode algumas coisas e não outras. Veja a lista e considere junto aqui aonde está o espanto, o senso de maravilha dessa lista. Não é que nos leva a essa transformação. O que nos impede de amar os outros? Por que é tão difícil amar as pessoas, queridos? O fruto do Espírito é o amor. Por que é tão difícil? O que nos impede de amar os outros é que nós amamos demais a nós mesmos, e as pessoas insistem em não fazer tudo que a gente quer. As pessoas insistem em não ser como a gente gosta, não ter o temperamento que a gente quer, senão a gente amava elas. Se elas fizessem as coisas como eu quero, e se elas fossem como eu espero que elas sejam, eu amava, mas eu não consigo amar elas porque elas insistem em não ser como eu quero. É só por isso que amar é difícil. Esse é o ponto principal. Somente aquele que cumpre o primeiro grande mandamento pode cumprir o segundo, amar o outro. Mas o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Tem um ó infinito para Ele. Então agora você pode amar o outro. Você não pode isso tentando, porque você se ama demais para que as pessoas te perturbem e sejam realmente mais importantes ou igualmente importantes a você. Somente quando Deus estiver no seu lugar de seu lugar de direito, é que as outras pessoas cairão nos seus lugares corretos. Somente quando eu amar a Deus acima deles, de mim, de tudo, é que tudo começa a funcionar, porque o meu centro de foi para o lugar certo. E o que dizer da alegria? Por que as pessoas não têm alegria? O DNA da alegria, queridos, é a gratidão. Enquanto eu viver centrado em mim mesmo, exigindo os meus direitos, exigindo que a segunda-feira seja como eu quero, exigindo que as pessoas sejam como eu quero, exigindo que tudo seja como eu quero, eu não tenho como me alegrar, não nesse mundo, né? As coisas insistem em não ser como eu quero. Olhe o que eu tenho, não é? Olha o que eu tenho aqui como pastor nesses anos. Se eu tivesse sempre exigências maiores, sonhos maiores,
o que eu vou ter é mais infelicidade, menos alegria, menos motivação, é óbvio. Todos nós podemos encontrar incontáveis motivos para reclamação quando nós achamos que as coisas deviam acontecer como a gente queria. Porém, se eu viver em espanto pela existência, pela soberania, pelo fato de eu ser salvo, pelo fato de eu estar aqui, de Deus ter nos reunido neste lugar, então tudo é diferente, tudo é maravilhoso, tudo é tão maior do que eu poderia sonhar. Não vou pensar em merecer, né? Eu vou encontrar razões então para ser grato, para estar cheio de alegria. E quando eu fizer isso, eu vou viver com gratidão. Pense a respeito da paz, que é outro fruto aqui da lista, né? É o fruto do Espírito, envolve isso tudo, né? Por que eu tenho tantos conflitos na vida? Por quê? Porque eu acho tão difícil paz e tão fácil guerra. Por quê? É simples. Eu tenho uma tendência em viver para mim mesmo. E enquanto eu faço isso, eu acho que as pessoas entram no meu caminho. Elas me atrapalham. Eu tenho projetos, planos, sonhos, anseios, vontades centrados em mim mesmo. Então, por isso que é muito fácil guerra. Porque as pessoas ficam transitando no meio dessas coisas que eu quero. Porém, quando minhas motivações mudam e eu vivo para Deus e não para mim mesmo, eu paro de achar que tudo é a respeito de mim, eu deixo de personalizar as coisas que não são pessoais, eu me torno disposto a ignorar um monte de coisas sem importância nenhuma, que só são importantes porque eu sou o centro do mundo. Se eu não fosse, elas não seriam. E quanto à paciência? Você sabe por que poucos de nós gostam de esperar? Por quê? Que espera. A espera é uma voz gritando: você não é o centro. Você não é sobre você. A gente odeia esperar, naturalmente. Não gostamos de esperar porque a espera nos lembra imediatamente: você não está no controle. Você não é o centro. Esse mundo não é seu. A história não é sua e a vida não é sua. Não vai acontecer quando você quer as coisas. E nada ofende mais rapidamente nossas ilusões de soberania do que sermos forçados a parar os nossos próprios planos e esperar. Sabe? Às vezes a gente tem 1000 coisas, uma doença nos para. Que frustração. Mas como isso nos lembra? Você não está no controle, não é? Não é sobre você essa história. E Deus faz bem quando faz assim com seus filhos. Olhe para Abraão. Deus diz para Abraão assim: saia da sua parentela. Para onde? Depois eu digo. Depois digo, porque não diz agora. Não quero dizer agora. Mas sai. Então tá. Vou sair. Depois Deus disse: eu vou te dar um filho. Quando? Depois eu digo. Não vou dizer agora. Não é sobre nós. Suba no monte, leve o seu filho e ofereça a mim. Mas por quê? Depois eu digo. Pense nisso. Você nunca ficou irado por fazer alguém esperar. Por quê? Porque as pessoas estavam te esperando. Você, maravilhoso. Quem não te esperaria? Esperar em mim todos os confins da terra. Espere a minha chegada. Mas quando as pessoas fazem você esperar, que abuso. Abuso. Nenhuma das palavras nesse segundo retrato descreve um comportamento. Você viu? O fruto do Espírito é alegria, amor, paz. Não é comportamento que ele está descrevendo. Mansidão, domínio próprio. Em vez disso, está descrevendo um caráter que resulta num catálogo de... Porque eu não tenho paz, aí tem comportamentos complicados. Quando eu tenho paz, benignidade, mansidão, isso não é comportamento, não é caráter.
E a presença progressiva desse tipo de caráter na sua vida se desenvolve em resposta à recuperação progressiva realizada pelo Espírito Santo na santificação do seu centro motivacional, do seu ó para você mesmo, para um ó para Deus. O Espírito Santo trabalha no seu interior para completar a obra de Cristo, para que você, como diz 2 Coríntios 5,15, não viva mais para você mesmo, mas para aquele que morreu por você e se entregou. Ele está trabalhando no nível motivacional profundo do seu ó, do seu espanto, que é o que Paulo está dizendo aqui, para que você possa crucificar suas paixões e concupiscências. Sim, o seu coração foi crucificado com Cristo para que o novo coração pudesse viver dentro de você. Exatamente nesse momento o Espírito Santo habita em você e está completando a obra. Se ele começou, mas você vê, ele está fazendo todas as coisas que você acha que não deviam estar na sua vida, porque você ainda acha que a sua vida é sobre você e você não pode entender o que Deus está fazendo. Eu disse no início que a coisa mais importante não é perguntar o que Deus está fazendo no mundo. Deus disse para Josemar: eu estou fazendo você não viver mais para você mesmo. E é por isso que a vida é tão frustrante para você. Porque eu vou te ensinar no deserto que não é sobre você. Não está acontecendo nada de errado. Está acontecendo a maravilha de que eu vou terminar o que eu comecei. Eu vou recuperar pelo meu poder infinito o espanto do teu coração para com meu filho. Por si mesmo, você é incapaz de realizar qualquer obra de santificação, porque não é nada que você possa fazer, porque a santificação é simplesmente um subproduto do seu espanto para com a beleza de Deus. Não é determinar níveis de longanimidade, níveis de paciência, níveis... Não é que está o trabalho, você precisa desesperadamente da graça, mas você e eu somos conclamados a ter um amor a essa obra, em vez de sermos pessoas que estão lutando contra ela. Somos conclamados a admitir humildemente a nossa necessidade da graça repetidas vezes, porque só Ele pode fazer isso, restaurar as funções corretas. Algo disfuncional apenas acontece quando o poder da transformação é aplicado em algo que está danificado. E o crescimento espiritual e a santificação verdadeira diz respeito a algo muito profundo. O nosso senso de de espanto, foi capturado pelo pecado e diz que tudo isso é a respeito de nós mesmos. Ela requer a obra do próprio Deus consertar o que o pecado quebrou em nós. Apenas quando o teu e o teu espanto estiverem perfeitos sobre Cristo, Deus vai dizer: terminei. Eu disse que terminaria. Acabei. Apenas quando o teu por Deus substituir finalmente, completamente, qualquer resquício disso sobre você mesmo, é que nós viveremos da maneira alegre, coerente com Deus, como Deus projetou para nós. E para a recuperação do nosso sistema motivacional, nós vamos receber graça e perdas e frustrações. Quanto mais nós tivermos avançado espiritualmente, crescermos e sermos santificados, menos essas coisas serão um problema para nós. Essa é a única marca. O lida com todos os pecados, e você deve aplicar ele a todos eles, porque sempre a raiz é essa raiz. Vamos ficar de pé. É uma bênção para quem realmente tem um coração que ama a Deus, Deus dizer: eu não vou parar. Aquele que começou a boa obra em vocês há de terminar, mas não sem dor, não é? Não sem ser tirado todas as coisas que fazem você não estar aonde